Salve, salve, galera! Estamos na quarta-feira, nosso terceiro encontro da Semana de Aquecimento Polícia Federal. Talvez você esteja vendo esse vídeo aí na quinta, talvez na sexta. Aí na sexta você já perdeu as aulas ao vivo. Mas essa aula ao vivo de hoje é imperdível, tá? A gente vai ver banco de dados aplicando a metodologia do zero ao topo com verdadeiro estudo reverso. O Arthur vai estar com vocês. Então, assim, se você está vendo isso na quinta, na sexta-feira você precisa estar ao vivo, para você entender como que a metodologia funciona, tá? Essas aulas não vão ficar gravadas, essas aulas do ao vivo. Então vamos lá, português, estatística e raciocínio lógico. Por que eu peguei as três de uma vez? Porque depois de informática e contabilidade geral, são as disciplinas que pesam mais, né? Então, a gente, informática e contabilidade geral, 50% da prova. Aí você pega aqui estatística, raciocínio lógico e língua portuguesa, 20, 40. Então, 40% da prova, total da prova, corresponde a essas três disciplinas, e elas são parecidas. Cara, uma é coisa escrita, a outra é cálculo. Parece que uma não tem nada a ver com a outra, certo? Mas elas têm tudo a ver no estilo do o que a questão vai te causar na prova. Então, todas elas juntas tendem a ser trabalhosas. Vamos analisar aqui, ó. Eu fiz a preparação. Então, todas elas são trabalhosas. Português, vão ter aqueles textos para você ler, e vai e volta, e fala que o verbo, que a expressão está dessa forma, aí você vai lá no parágrafo de novo e volta. Então, é um negócio que vai te cansar. Então, português é assim. Estatística, questões trabalhosas, questões com cálculos que você tem que pensar. Raciocínio lógico. A gente vai ver a ementa daqui a pouco, mas também questões com cálculos que você tem que pensar, tem que ter abstração de pensamento, que a gente chama, linguagem mais técnica, seria complexidade de raciocínio. Você precisa pensar, utilizar algumas ferramentas ali que você conhece da matemática para poder resolver. Então, de forma geral, essas três disciplinas, elas possuem questões trabalhosas, vão fazer você gastar mais tempo na prova, ou seja, tendência de gastar tempo, e tipologias. O que significa isso? Significa que depois que você pega padrões de resolução, torna-se bastante repetitivo. Pode ter um ou outro detalhe ali diferente, mas vai seguir um padrão, tá? E esse padrão que vai permitir a gente fazer o quê? Modelar. O que é modelar? Você pegar os modelos. Então, a partir do momento que eu entendi as tipologias de questões de estatística, tipologias de raciocínio lógico, tem a parte de lógica das proposições e situações de problema, que eu já vou falar com vocês. E português também, repete muito, é muito repetitivo. A partir do momento que você pegou esses modelos, você começa a treinar para ganhar velocidade. Por quê? Na hora da prova, não adianta só você saber fazer. Você precisa fazer rápido, beleza? Não vamos perder tempo, galera. Então, português, textos longos que te levam à fadiga. Isso a gente não vai falar aqui na semana de aquecimento. Isso é lá no acelerador, na véspera da prova, a gente tem uma coisa que a gente chama de estratégia de execução de prova. Então, português vai te cansar. E você não pode fazer com que ela detone o resto da sua prova. Você diz, opa, vou começar por português, porque senão eu vou ficar cansado depois. Não, mas aí você vai estar detonando as outras disciplinas. Mas, por outro lado, você não pode deixar para fazer muito para o final, porque senão vai te fadigar e você não vai conseguir performar bem. Tá? Então, isso aí é uma coisa importante. Estatística, estou só trazendo aspectos gerais. Então, complexidade das questões, exploração completa da emenda. Isso aqui, vou até dar um salto aqui, galera, para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é uma notícia ruim que eu tenho para dar para vocês, tá? Essa aqui foi a nossa prova de agente, tá? De 2021. E olha só como é que eles exploraram bem a ementa. Eles cobraram tudo. Estatística descritiva, essa parte fala de moda, mediana, né, medida de posição, medidas de dispersão. Então, essa parte aqui da descritiva caiu uma questão. Claro que isso vai ajudar, né? Isso aí é base para os assuntos seguintes. Mas o normal de uma prova de estatística é concentrar mais a cobrança em estatística descritiva. Nessa prova da PF, e isso pode acontecer na nossa prova de novo, tá? Distribuiu muito bem. E essa distribuição não é tão legal. Por quê? Porque assuntos avançados como correlação, regressão, teste de hipótese, isso aqui vai sugar bastante tempo aí do teu pós-edital. Mas a gente já vai chegar lá, tá? Queria trazer para vocês. Então, complexidade das questões, exploração completa de ementa, que aconteceu na última prova, e velocidade de resolução. Então, você não pode travar na prova. Se você chegou na prova lá e não sabe, você tem que pular sem ficar travando. E ainda que você saiba a questão, você precisa ter velocidade para executar.
E a mesma coisa vale para a RLM, só que a RLM ainda tem a surpresinha aqui, que foi esse item 7. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Isso aqui pode ser cobrado tudo, tudo, tudo. Então, por que que eu falo que... Vou dar um exemplo para você. Uma questão que mistura regra de três composta com cálculos aritméticos ali mais complexos e tal, pode acontecer. Entendeu por quê? Porque está dentro disso aqui. Problemas aritméticos. Problemas geométricos. Uma questão de geometria, pode cair. Beleza? Então, aqui a gente precisa também da velocidade de resolução. Então, esses são os aspectos gerais. O que, é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai mergulhar dentro de cada disciplina. E aí eu mudei um pouco o nosso padrão que a gente estava fazendo, que eu estava construindo disciplina por disciplina do zero no TEC. E isso estava tomando muito tempo. Eu já mostrei para vocês como é que faz, né? Cria um novo caderno, faz um filtro e tal, não sei o quê. Aí aqui agora, o que, que eu fiz? Ó? Eu já criei, tá? Então eu já fiz um filtro aqui. Eu falei para vocês que no sábado, né, eu vou trazer o nosso mapa de link, que para cada disciplina eu vou trazer hierarquizado os assuntos para vocês começarem a executar, tá bom? Então, por hoje, a gente vai direto dentro da disciplina para a gente comentar um pouquinho e trazer uma estratégia de execução. E aí, para quem está perdidão aí, caiu de paraquedas, tá? Tô aqui que não doidão falando, você não está entendendo nada. Então, o que, que você vai fazer? Não sei quem é você que está falando aí. Então, você vai descer aqui na descrição do vídeo, aí o que, que vai ter aqui na descrição? Vai ter a semana de aquecimento Polícia Federal 2025. Você vai se matricular no sistema, que é onde a gente está disponibilizando as aulas de forma organizada e também o material complementar. Por exemplo, isso aqui, dicas de RLM. Vai estar lá dentro da plataforma, tá? Isso aqui eu vou colocar depois. Português, dicas de português. Estatística, dicas de estatística. Então, você precisa se matricular para você poder acessar esse PDF e poder ver as videoaulas de forma organizada. E principalmente para sábado, o nosso mapa de link. Vão ter centenas de links para você poder ir clicando e executando, utilizando o tag, tá? Se você não utilizar o tag, não tem como, você vai ficar perdido aqui no nosso ecossistema, tá bom? Então, voltando aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a nossa ementa, tá? Eu vou comentar a ementa com vocês, está tudo aqui direitinho. Eu peguei a nossa ementa e trouxe para dentro do TEC, fazendo os filtros, e aí depois a gente hierarquiza para ver o que é mais relevante, para poder começar a executar dentro da diretiva que eu vou dar para vocês. Então, raciocínio lógico, vou comentar aqui rapidinho. Essa parte aqui, deixa eu botar a tela cheia para ficar melhor para vocês. Vocês vão, aí, enxerga muito melhor, tá vendo? Então, raciocínio lógico. Essa parte toda aqui, agora eu não estou conseguindo selecionar. Foi. Essa parte toda aqui é lógica da proposição, lógica de proposição. O que, que é isso? É que ele é P, então Q, P ou Q, P e Q, aí tem aquelas fórmulas todas. Qual a dica que eu dou para vocês? Não invente de ficar tentando usar o raciocínio verbal de vocês, do que vocês estão ouvindo. Isso aqui é baseada em fórmulas, lei de Morgan, a transformação do P, então Q, em O e tudo mais. Então, aqui você precisa saber as regras de transformação. Lógica de primeira ordem, é um assuntinho que botaram solto aqui também, mas a gente vai fazer. Princípios de contagem. Esse tópico aqui, deixa eu voltar aqui, que senão vocês não vão me ver, né? Então, esse tópico aqui talvez seja o tópico mais complexo, tá? Por quê? Porque envolve a parte de probabilidade, que também tem estatística, que é complicado, e princípio de contagem. Vai ter toda aquela parte de arranjo, combinação 2 a 2, combinação 3 a 3. Então, isso aqui exige um raciocínio. Se tiver anagrama, poder ficar fazendo combinação de letra. Então, isso aqui é o mais complexo. Mas também você consegue criar os padrões, os modelos, as tipologias para você poder segmentar. Operações com conjuntos. É a parte introdutória, união, interseção e tudo mais. Isso aqui, esse item 7, é o pior de todos. Por quê? Porque isso aqui vai trazer toda aquela matemática da tia Teteca. Você vai ter que aprender, você tem que saber aritmética, aquelas expressões aritméticas, você tem que saber geometria, tem que saber regra de três, tem que saber proporção, proporcionalidade. Então, isso envolve diversos assuntos da matemática básica que pode ser cobrado e você vai ter que aprender a fazer, tá? Então, aqui é o mais difícil de modelar.
mas você tem que fazer as questões e vai criando complexidade de raciocínio. Agora, vamos dar um pulo aqui no TEC. Ó, então, tá vendo? Essa parte aqui porque tem probabilidade, por isso que puxou estatística, tá? Mas aqui dentro da matemática, a gente tem isso aqui, ó, análise combinatória, princípio fundamental de contagem. Olha como que isso aqui é cobrado, muito cobrado, tá? Então, qual que é a ordem natural? Se você já sabe tudo, cara, faz aqui, ó. Já sei tudo. Já sei tudo, agora eu quero só rodar. Na sexta-feira a gente vai entender como montar o ciclo na ciranda das disciplinas, tá? Mas aqui agora é só para plano de ação. Como que eu vou enfrentar essa disciplina? Você vê aqui em relevância, somente assunto. Então, se você já está voando, você vai começar em análise combinatória, depois você vai para equivalência lógica, vai fazendo nessa ordem aqui, vai executando, vai executando. Gelson, eu não sei nada, vou começar agora. É uma situação complicada, mas vamos tentar ajudar aqui. Matéria. Se você está começando agora, você vai começar por lógica das proposições, porque isso aqui tem um custo-benefício muito alto. Você vai entender que depois que você entendeu as regrinhas de transformação, de leis de Moore, P então Q, lógica de argumentação, depois que você pegou isso aqui, você vai ver que é uma fórmula de bolo. O custo-benefício de lógica das proposições é muito alto. Mas, ó, lógica de proposição é só esse primeirinho aqui, tá vendo? Que é bem razoável. 33% das questões está nisso aqui. Agora, isso aqui é o que eu chamo de situações de problema. E aqui eu nem botei parte de aritmética, nada disso não. Isso aqui são as situações de problema. Tem coisa de conjunto aqui, é, sequência lógica, ou seja, é um raciocínio lógico puro, tá bom? Então, isso aqui já vai exigir um esforço extra, mas vale a pena você fazer também. Então, qual que é a ordem que eu traria aqui para você, tá? Primeira coisa, estuda a lógica das proposições. Isso eu vou deixar nas anotações que eu vou colocar no PDF, mas eu estou falando aqui para você como é que a gente implementa. Estuda primeiro a lógica das proposições, que corresponde a 33% aqui. Depois você vem para matemática. Estuda a parte de conjuntos, tá? E vem para. Inclusive, teve questão disso aqui na última prova da PF. E depois você vem para análise combinatória, porque isso cai muito. Isso é questão certa na sua prova, arranjo, entendeu? Aí depois eu vou para geometria. Cara, pode até ser, porque tem muita questão de geometria. Tá? Então, primeiro, lógica das proposições, depois conjuntos, depois análise combinatória. Aqui você já vai pegar uma porcentagem legal. Estatística. Pode estudar também probabilidade. Depois que você estudou análise combinatória, você vai para a probabilidade. Qual que é a diferença da probabilidade do RLM a probabilidade da estatística? É que na estatística ele vai misturar com as distribuições. Então você vai lá pegar Poisson, vai pegar normal e você vai calcular a probabilidade através das distribuições, beleza? Então, pegou a sequência? Lógica de proposição, conjunto, análise combinatória e probabilidade. Aqui você já vai ter fechado 60% a 70%. E depois, o que eu faço? Vai para geometria. Por quê? Porque geometria tem muita questão Sebrasp e também você consegue modelar os tipos de questões. Gelson, eu sempre fui muito ruim nessa parte de pensar e resolver e tal, e é por isso mesmo que eu estou colocando essa parte aqui de situações de problema, que é o nosso item 7, ó, esse item 7, eu estou colocando por último, tá? Para você. Por quê? Porque você deixa para pegar esse assunto que é menos relevante, vamos dizer assim, no final. Você pega o que tem melhor custo-benefício primeiro. Então, só para fortalecer, lógica das proposições, conjuntos, análise combinatória, probabilidade, geometria plana, geometria plana, e depois você vê o resto. Tá ok? Vou deixar tudo isso anotado no nosso PDFzinho para você poder baixar na área do aluno. Então, como é que aqui, ó, é matéria e assunto, tá? Organizar por matéria e assunto. Estou começando. Organizar por matéria e assunto. Já estou voando. Organizar por relevância, somente assunto. Você pode botar aqui, ó, relevância com matéria, você consegue ver o que é mais relevante também. Mas é a ordem que eu te falei, tá? Ó, tá vendo? Ele mudou um pouco aqui. Por isso que eu prefiro botar aqui, ó, matéria e assunto. E segue o que eu estou falando aqui. Amplia, 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 já sacou, né? Lógica das proposições, conjunto, análise combinatória e probabilidade. Vai estar anotado. Então, esse é o nosso plano de ação para RLM, ou seja, a gente tem que modelar
aprender a executar as tipologias e depois a gente vai ganhar a velocidade de resolução. Beleza? Então, voltando aqui. Essa é a diretiva do raciocínio lógico. Eu vou escrever aqui para vocês daqui a pouco e vocês baixam na plataforma. Português. Vamos lá. Português vem muito padrão. Tá? Português é o edital padrão de sempre. E Sebrasp também, em algumas provas, cobra essa correspondência oficial. Se eu não me engano, no filtro que eu fiz tem 150 questões, 100 questões, a gente modela ali e faz. Tá? Português não tem mistério. Português tem dois caminhos também. Deixa eu abrir aqui português, tá? Peraí. Português você tem dois caminhos. Ah, estou zerado. Cara, geralmente a pessoa não está zerada em português, que é uma das primeiras disciplinas que começa a estudar no ciclo e tal, geralmente não está zerado. Cara, estou voando em português, como é que eu vou fazer? Você vai fazer por prova, tá? Deixa eu ampliar aqui a tela de novo para vocês, ó. Vocês vêm aqui, ó, matéria e assunto, concursos e provas por data. Pronto. Então você tem aqui, ó, por ano, 2024, 23, 22, eu botei até 2020 no filtro, mas começa por 2024. Peraí, como eu cliquei sem querer. Aí, qual a dica que eu vou dar para vocês? A nossa prova teve 24 questões na última prova. Então, é melhor a gente pegar os tipos de provas com números maiores, entendeu? Para começar a treinar. Então, pega esse aqui, o Bacen, com 23 questões. Pega aqui, ó, INPI, com 22. Pode até pegar diplomata com 30. Caramba, isso aqui com 68, coisa de louco. Cara, pode pegar com 14 também, 16, entendeu? Pega as com mais de 10, pelo menos, tá? E aí você vai executando por prova. Por que executar por prova? Porque é como se fosse uma peneira. Você vai pegar uma amostra, né, que é uma prova, e você vai se colocar à prova. O que você estiver tendo dificuldade dentro da provinha, você vai lá e fortalece. Por exemplo, vou dar um exemplo, tem que ser prático. Pronto, vou executar essa prova aqui de analista do Banco Central. Então, a gente viu aqui, né, que as próximas 23 questões são dessa prova. Aí estou lá executando. Executando. Aí aqui teve uma questãozinha aqui, isso aqui é interpretação, não, concordância. Essa questão aqui eu travei, bum, caramba, não lembro disso aqui. Então você viu que é esse assunto aqui, ó, concordância verbal e nominal, ó. É esse assunto aqui que tu tá travado. O que você vai fazer? Você pode até caçar direto lá na árvore. Mas, se você não conhece a árvore, faz isso que eu estou te falando. Ctrl C, ó, venho no tech aqui, questões, novo caderno, aí banca, já bota Sebrasp, tá? Tira as anuladas, desatualizadas, e aqui matéria assunto, joga o nome daquele assunto lá, ó, concordância verbal nominal, tem 740 questões. Não, eu vou pegar as mais recentes. Pronto, ó. 25 e 24. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai moer concordância verbal e nominal. Vai fazer um monte de questão nisso aqui, até você parametrizar, padronizar e você entender como que o Sebrasp cobra aquilo de todas as formas, entendeu? Então, isso é para avançar. Recapitulando, para você não ficar perdido aí. Você vai fazer por prova e essa amostra que você jogou, como se fosse uma, uma rede de pesca. Aquilo que fisgar porque você errou, você vai lá e massifica. Beleza, Gelson, não, eu estou zerado em português. Como é que eu vou fazer? Então, vamos aqui comigo. Ó. Você vem aqui, matéria e assunto, tá? Ó, já tem até aqui redação oficial, 65 questões e língua portuguesa. Então, o que a gente vai fazer? Você vai... Porque português, assim, português acaba sendo estanque. Claro que você aprender classe de palavras aqui dentro de morfologia, substantivo, adjetivo, isso vai te ajudar lá em sintaxe, né? Em sintaxe, oração subordinada e tudo mais, vai te ajudar. Não tem como. Mas português, de certa forma, é estanque. Você consegue estudar pontos separados. Então, se você está zerado, e eu estou contando que minha prova é 27 do 7, o que eu faria? Eu botaria aqui, ó, relevância com matéria. Ah, não, mas aqui ele não vai segmentar. Então você vai ter que olhar a matéria assunto mesmo e vai ter que olhar do lado aqui para você ver a relevância, tá? Então, vamos lá, morfologia, 9% praticamente. Concordância, 3%.
Regência, 4%. Pontuação, 6%. Então, o que que você pode fazer? Você vai pelo que é mais relevante. Então, realmente, mas é porque, assim, classe de palavra é muito grande, tá? Morfologia é um assunto grande, mas aqui você tem 9% no assunto inicial. Então, para quem está começando, morfologia é uma boa. Cara, eu tô falando assim para quem está zerado, tá? Porque se você já está engatinhando, se você já tem uma certa rotatividade, eu já acho que vale a pena você pegar por relevância, entendeu? Por prova, é só para quem já está voando, tá? Agora, se você já tem uma noção, pega aqui por relevância, relevância com matéria. Então, interpretação não conta, tá? Interpretação não conta. Você tem que sim interpretar para você aprender, executar e tudo mais, mas é nesse momento que eu estou falando de gramática. Então, reescrita de frases, depois coerência e coesão, depois pontuação, concordância, crase. Então, vai pela hierarquia. Isso é muito importante, isso vai te adiantar muito. Agora, se você está zerado, zerado, aí não tem jeito. Aí realmente você pode começar aqui por matéria e assunto e vai engatinhando naquilo que é mais relevante, pode tentar seguir essa ordem, mas enfim, se você já tem alguma coisinha do português, se você lembra de alguma coisa da tia Teteca, de coração, a gente não tem tempo, essa que é a verdade, tá? Então, relevância com matéria, você vem aqui e começa a executar nessa ordem. Tô voando, você vai fazer por prova, tá bom? Então, começou a angariar aqui conhecimento, angariar, pegou aqui interpretação, somou aqui 30, deu 44, 50, chegou aqui no Pareto, já viu semântica e tal, já avançou bem, começa a fazer por prova também, beleza? Então, o português é o padrão de sempre das Sebrasp. Não tem muita novidade aqui. Tá? E português é fazer questão, fazer prova. Não inventa de ficar vendo videoaula agora, de ficar vendo PDF. Não tem como, entendeu? Não tem como fazer isso agora. Estou sendo bem sincero com você, tá? E aí, a nossa última disciplina, deixa eu voltar aqui, peraí. Então, a gente já foi RLM, já foi português e agora estatística, tá? Essas dicas todas que eu estou dando, eu vou deixar organizado dentro do nosso arquivinho aqui, tá? Ó, para todas elas vão ter essas dicas. Eu vou botar aqui, ó, iniciante, iniciante barra intermediário e o cara que está muito avançado. E aqui para RLM, eu vou botar iniciante também intermediário e o cara que já está voando. Vou botar todas essas dicas aqui para você. E agora a gente vai para a nossa última, talvez a mais complexa. E realmente, se a gente for parar para pensar, galera, a prova da PF, ela ficou um pouco disfuncional. Assim, fugiu muito do padrão, né, de chegar ao ponto de cobrar 24 questões de estatística com raciocínio lógico. Isso foge muito do padrão, foge muito. Português, eu vou te falar, português, nessas provas todas, até de auditor, cai bastante questão de português. 12, 14, 15, mais para a área jurídica, de prova de procurador, de juiz, já cai menos de português, tá? Só que assim, para a estatística raciológica, fugiu muito a regra, mas essa é a nossa regra do jogo e não tem o que fazer, tá? Então, a má notícia mesmo de estatística é que a banca está explorando mesmo, tá? Ela está explorando todos os assuntos. Eu separei aqui em macro assuntos para poder dar uma diretiva de você estudar isso da melhor forma possível, mas eu já mostrei aqui para vocês que eles estão assim realmente explorando tudo. Ó. Descritiva, probabilidade, variável aleatória, vou resumir aqui para vocês verem. Ó. Tudo, ó, como uma questão 3, 3, 3, uma. Então, assim, cobrou tudo, tá legal? Então, qual que é a melhor forma de você estudar isso aqui? Eu vou dar um panorama geral para passar para vocês. Ó. Tem a parte aqui de estatística descritiva, que é a medida de posição, medida de dispersão, que é a parte que você consegue avançar mais com melhor custo-benefício. Tem a parte de probabilidade com distribuições, que até aqui você avança relativamente tranquilo. Agora, quando entra aqui nessa parte de inferência, é tipo assim, eu não sei se dá tempo de chegar até aqui, você entendeu? Porque o edital vai sair agora, tá prometido para o dia 20. Então, esses dois assuntos são. E tem também aqui a parte de amostragem, tá? Isso aqui é relativamente simples também. Eu vou botar aqui, ó, estratificada, sistemática e tudo mais. Isso aqui você avança bem. Vou até botar aqui, ó. Ó, vou até botar antes de tudo. Sei lá, pode botar estudar. Isso aqui é meio que teórico, isso aqui, sabe? Então, foca na estatística descritiva com essa parte de probabilidade. Isso aqui, numa prova assim, padrão,
as bancas, de uma forma geral, até Sebrae também, porque nessa prova do EPF a distribuição ela foi bem assim, distribuído mesmo. Mas isso aqui é o que geralmente é o que mais pesa, tá? Geralmente é o que mais pesa. Vamos até fazer um estudo aqui estatístico. Espera aí, só para mostrar para vocês. Ó. Calma aí. Vamos pegar aqui estatística. Se eu for pegar aqui, ó, matéria, relevância, somente assunto. Vamos lá. Regressão linear está com 5%. Eles estão cobrando bem assuntos avançados, tá vendo? Mas aqui já é introdutório de probabilidade, distribuição normal, isso aqui está tudo dentro do que eu falei para vocês. Ó, variância, regressão linear, eles estão cobrando bastante. Deixa eu tentar botar com matéria que vai ficar mais visual. Peraí. Olha só. Então, probabilidade 14%, descritiva 15%. Então, aqui já a gente tem praticamente 30%. Variáveis aleatórias, 7%. Distribuições, ó, 6%. Contínua, 8%. Aí, ó, peraí. Amostragem, 7%. Aí, isso aqui já é assunto mais avançado, ó. Variáveis aleatórias multidimensionais. Estimadores pontuais. Aqui já entra em inferencial, tá vendo? Isso aqui não, isso aqui calma aí. Ó, estimadores. Isso aqui tudo já é assunto mais avançado. Então, de forma geral, o Sebrasp tende a distribuir mais, sabe? Isso que eu estou percebendo aqui. Sebrasp distribui mais. Ó, regressão, 13%. Diferente de FCC e FGV, que concentra mais aqui, ó, em descritiva e probabilidade, tá? Mas esses assuntos aqui de distribuições, teste de hipótese já é mais avançado, mas intervalo de confiança, e distribuição discreta contínua, dá para vocês chegarem, tá? Então, estatística descritiva, distribuição discreta, distribuição contínua, amostragem, intervalo de confiança. Esses três aqui, cinco, dá para pegar legal. Eu vou colocar isso, tá, no nosso PDF, para você poder dar uma lida depois. E esses assuntos aqui já são mais chatinhos, tá? Teste de hipótese, regressão, essa parte toda de correlação e regressão. Tem assunto aqui que, para ser sincero, eu não estudei isso aqui. Tem uns assuntinhos bem avançados. Então, para a gente começar estatística, acredite no que eu estou falando. Amostragem, porque é bastante teórico, a estatística descritiva, medidas de posição, medidas de dispersão, e a parte de probabilidade com as distribuições, tá? Beleza. E aí, teste de hipótese já é mais avançado, e essa parte toda de inferência estatística. É porque inferência estatística tem um mundo, tá? Mas essa parte de intervalo de confiança dá para pegar também, tá? Dá para pegar também isso aqui. Mas é porque, de forma geral, isso aqui é um mundo, tá? É muita coisa para poder estudar. Então, para quem já está avançado, tá? Para quem já estudou tudo de estatística, você vem aqui e bota relevância somente assunto. Aí você vai estudar na ordem hierárquica. Você que está começando, você vem em matéria e assunto e você estuda nessa ordem que eu vou te falar aqui. Estatística descritiva, probabilidade, distribuições, ó, discretas e contínuas, amostragem, intervalo de confiança, tá? É exatamente isso que você vai fazer, porque você tende a pegar o melhor custo-benefício de estudo. Essa parte de testes de hipótese, correlação e regressão, você deixa mais para o final, tá? Porque o tempo está muito apertado. Então, você tem que estudar o nosso Pareto aí que vai dar mais resultado. Basicamente isso, pessoal. Então, o que vai acontecer? Esse cadernão, na verdade, não é nem um cadernão. Eu vou segmentar para vocês por assunto. Então, isso vai dar um trabalho, mas eu vou fazer para você ter, por ordem de relevância, os assuntos mais relevantes para os menos relevantes, tá? De maior relevância para os de menor relevância. E eu vou colocar tudo isso no nosso mapa de link, tá? Então, voltando aqui, é o nosso macroassunto. Então, aqui língua portuguesa, aqui raciocínio lógico. Então, eu dei uma diretiva hoje para você, né, nessas três disciplinas que mudam o jogo do nosso bloco 1. Né? O peso delas tem muito mais questão. A tendência, tá? Isso aqui pode mudar. O que eu estou falando aqui é uma tendência baseada na nossa última prova. Mas
a gente já conversou isso no nosso primeiro vídeo, pode acontecer dessa distribuição mudar. Eu realmente acho que o português vai continuar com um peso maior assim, de quantidade de questões, mas pode ser que eles tragam mais aqui para penal, processo penal. Aqui eu tô só analisando baseado no último edital. E por que que isso é tão relevante? Porque considerando essa quantidade de questões, a sua velocidade de execução precisa aumentar. E para isso você precisa modelar muito bem, tá? Língua portuguesa, raciocínio lógico, vai ser, eu acho que você consegue fazer isso muito bem. Estatística vai ser um grande desafio. Se você nunca estudou, siga à risca essas orientações que eu estou passando, e eu vou colocar também aqui no nosso PDF, porque você vai conseguir avançar mais rápido numa relação custo-benefício. Esforço empreendido e retorno que você vai ter de pontuação. Tá legal? Então, galera, hoje nós fechamos aqui o nosso dia 3. Tá? A gente analisou essas 3 disciplinas. Amanhã a gente pega administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação especial. Na sexta-feira, eu vou mostrar como que você vai pegar tudo isso e de hoje até o dia da prova, você vai rodar isso num ciclo de estudos para você chegar até a reta final ali, faltando 2 semanas, conseguir revisar tudo, né? Fazer a hierarquização, que eu vou passar para vocês, documentação, que eu vou mostrar na sexta-feira, e finalmente no sábado eu libero o mapa de link para você poder começar a executar. Beleza? Espero que eu tenha agregado para vocês isso aqui. Eu sei que é um pouco complexo, mas você precisa ser intenso, precisa ser agressivo, porque essa reta final não vai perdoar ninguém. É quem botar mais força bruta, quem estudar da forma correta. Tamo junto. Não perca a aula de hoje. Se perdeu, tenta assistir a de sexta-feira, porque elas não vão ficar gravadas, tá? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!